Boa tarde. Olá, pessoal. Me chamo Karina Penha, sou bióloga e socioambientalista. Estou falando aqui do Maranhão. Junto com o Diogo, agora a gente vai continuar aqui o evento falando um pouco sobre racismo ambiental a partir das nossas vivências e da nossa atuação também com o tema. Quer te apresentar, Diogo, antes de eu começar a falar? Obrigado, Karina. Então, boa tarde a todos e a todas, a todos. Meu nome é Diogo Rocha, sou atualmente pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, né? A gente tem, né, na Fundação Oswaldo Cruz trabalhado num projeto muito interessante chamado Mapa de Conflitos Ambientais e Saúde no Brasil, onde a gente tem analisado diversas situações de justiça ambiental e de racismo ambiental, né? E as correlações disso com a saúde. E é a partir dessa base de informações é que eu vou estar fazendo um pouco da minha fala aqui, tentando apresentar algumas lições, alguns aprendizados que a gente foi construindo ao longo do tempo a partir dessa experiência, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Karina, com você. Obrigado. Bom, gente, vou começar, né? Já me apresentei um pouquinho também, mas vou trazer um pouquinho da minha vivência com o tema, né, do racismo ambiental. Acho que é bem interessante, antes da gente começar, né, a falar sobre o racismo ambiental em si, trazer alguns exemplos, o Diogo falar aí do mapa de conflitos também. Acho interessante a gente começar com conceituações assim, né? Porque muitas pessoas, quando a gente fala sobre racismo ambiental, e eu tenho observado que, especialmente nos últimos 2 anos, a gente tem falado muito sobre essa temática, as pessoas sempre acham que é algo novo, né? Então, há quem fale, né, quem critique, para tudo vocês dão um nome, né? Agora, mais isso de racismo ambiental. Mas, na verdade, eu sempre costumo falar que o racismo ambiental é uma coisa que o conceito, ele pode ser desconhecido ainda, mas na prática, quando a gente começa a falar sobre o que se trata, as pessoas que vivem o racismo ambiental, elas se identificam muito, assim, né? É uma coisa que rapidamente você consegue identificar e até ter resposta para muitas coisas que quem vive nas periferias, né? Quem vive em territórios que são mais vulnerabilizados, não naturalmente vulnerabilizados, né? Mas que se tornam mais vulneráveis por conta do nosso sistema de vida, conseguem se identificar, assim, né? Mas, bom, como eu já falei, eu sou do Maranhão, eu sou bióloga, eu trabalho com questões socioambientais desde 2015, passei por algumas organizações, passei pelo Engajamundo, que é uma organização de jovens que trabalha diretamente com juventudes e políticas públicas, que tenta, né, exercer, né, esse papel de como fazer com que as juventudes elas se interessem por temáticas globais, como, por exemplo, mudanças climáticas, né? O Engajamundo é uma das primeiras organizações que trabalha com juventudes e mudanças climáticas no Brasil, né? E como fazer com que pensar sobre isso, pensar sobre questões socioambientais, são políticas também, como que no nosso dia a dia a gente entende um pouco mais, a gente compreende, a gente age, né? Para ser parte da solução. Eu fui coordenadora do grupo de mudanças climáticas do Engajamundo nos últimos anos. Sempre participei das conferências da ONU. Desde 2016 eu tenho acompanhado as conferências da ONU relacionadas a clima, que são as COPs, as conferências de clima da ONU, que agora há pouco, né, no último painel, o pessoal estava falando sobre a COP26, né, que a gente teve agora no Reino Unido. Eu tive presente também lá na COP. E, bom, estou contando isso porque é um pouco desse histórico também, né, que tem a ver com a minha vivência com a questão do racismo ambiental. Quando eu comecei a pontuar esse tema do racismo, né, ambiental e especificamente das mudanças climáticas, lá em 2015, eu ainda não tinha esse conceito muito definido na minha cabeça, ou eu ainda não entendia muito bem do que se tratava isso e como que a gente poderia tratar essa temática com as juventudes brasileiras, né? E aí, juventudes periféricas, juventudes ribeirinhas, juventudes quilombolas, indígenas, que é o que a gente trabalha hoje, né, nesse movimento climático de juventude. E aí eu sempre me via sendo uma das poucas pessoas nesse espaço de discutir clima, de discutir questões ambientais, uma pessoa negra, né? Eu sempre me via sendo, em vários espaços, sendo a única negra, a única mulher, a única de território periférico.
Então, mas antes disso, né, antes de já estar nesses espaços, né, de tomada de decisão, de discussão sobre mudanças climáticas no Brasil e no mundo, eu sempre morei em periferia. Eu moro em São José de Ribamar, que é uma região metropolitana da capital do Maranhão, São Luís. São Luís, para quem não sabe, é uma ilha, né, algumas das capitais do Brasil aí que são ilhas, se não me engano, somos 3, né, Rio de Janeiro, São Luís e Vitória, no Espírito Santo. E aqui em São Luís a gente tem 4 municípios dentro dessa região, né? Da região da Ilha de São Luís. E eu moro em São José de Ribamar, que é a região metropolitana. E quem mora na região metropolitana, né? Quem mora na região mais periférica das cidades, a gente sempre observa inúmeros abusos, assim, quando a gente pensa em território, né? E uma coisa que sempre chamou a minha atenção, especialmente nos últimos anos, que foram anos de graduação, né, anos da faculdade, eu estudei na Universidade Federal, que ficava 3 horas da minha casa, e uma coisa que eu pensei a pensar muito, né, eu tive bastante tempo para pensar dentro do ônibus, assim, da condução, sobre essas questões de desigualdade, e aí depois dando nomes melhores e mais específicos para isso. Eu sempre pensei muito sobre esse acesso, né, o direito à cidade, quando a gente pensa a cidade. Quem tem direito à cidade, quem tem direito a lazer, quem tem direito a ambientes arborizados, quem tem direito a espaços públicos como praças, né, espaços de exercícios físicos, enfim, que alguns bairros têm. E especificamente uma coisa que sempre falou muito forte assim comigo foi a questão da mobilidade. Né? Então, o que tem a ver mobilidade com racismo ambiental, com mudanças climáticas? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que tudo tinha a ver, né? Quando a gente pensa o racismo ambiental, ele é um termo, um conceito que ele não começa no Brasil, né? E aí, falando de conceitos físicos, né? Conceitos que você escreve, conceitos que você consegue usar em uma bibliografia, uma referência, né? Esse conceito, ele começa nos Estados Unidos, com Benjamin Chaves, que foi uma pessoa, né, uma grande liderança, que sempre atuou ao lado do Martin Luther King, né, que foi um pastor americano, ativista, que foi muito ativo na questão dos direitos civis e das questões raciais, e Benjamin Chaves, ele sempre caminhava muito com Martin Luther King, e aí eles começaram a pensar sobre as questões ambientais a partir de territórios mais periféricos, olhando para espaços como aquilo que popularmente a gente chama de lixão, aterro, né? Então eles começaram a observar que nos Estados Unidos, alguns espaços onde se tinha dejetos, e se não me engano eram dejetos de lixo tóxico, né? Eles eram lançados em espaços mais periféricos. E aí eles começaram a discutir dentro desse ambiente o porquê disso, né? Por que que esse lixo tóxico e qualquer outro tipo de lixo é lançado nesses territórios periféricos, na parte mais pobre das cidades, né? Que a gente considera assim. E aí nasce esse termo, né? Racismo ambiental, que é o contraponto à justiça ambiental, que hoje em dia, dentro do movimento de juventudes, a gente já traz com muita força, né, a linguagem da justiça climática, que hoje em dia é uma das coisas que a gente mais pede, assim, dentro desse movimento, né, e dentro dos trabalhos que a gente faz, que é a justiça climática, que vai contrapor a injustiça ambiental, né? E dentro dessa injustiça ambiental, a gente tem mais especificamente o racismo ambiental, que é uma questão, né, que está totalmente ligada a territórios de pessoas, que quando a gente pensa nesse olhar mais racializado, né, a gente sabe que esses espaços, eles têm uma divisão, né, quando a gente pensa na cidade. A gente sabe que na região mais periférica, e até uma questão histórica, né, isso aí não tem como contrapor, né, são dados, é história, é o começo das coisas. A gente sabe que nas regiões mais periféricas, né, a gente tem a população negra, a população preta das cidades. Na região mais nobre, a gente tem as pessoas brancas, né? Então, como que isso acontece, né? É preciso voltar à história para a gente entender como isso acontece, né? E aí, quando a gente olha para a história do Brasil, né, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão, muita gente acha que depois, né, que a princesa Isabel foi lá e assinou, né, a Lei Áurea,
pronto, né? A gente viveu num mundo de maravilhas, então pessoas negras e brancas começaram a ser amigas, né? A frequentar o mesmo espaço, a ter direito a uma casa, a um terreno, a um território. E a gente sabe que não foi bem assim, né? Essas pessoas que não foram libertas logo após a Lei Áurea, né? Porque isso é um conto, né, gente? Não foi exatamente desse formato. Né? A gente sabe que muito depois, quando essas pessoas vieram a ter a liberdade, né, de vivência, elas não tiveram, né, não foram pagas pelo seu trabalho. Então, a maioria dessas pessoas foi viver na rua, né, foi viver nas regiões mais periféricas da cidade, e aí começa a construção, né, das favelas, das periferias, né, a própria construção dessas casas, por exemplo, as casas que ficam em regiões de manguezais, que a gente tem muito aqui em São Luís, né, que a gente chama de palafitas, né, que eu acredito que em várias outras cidades também tem. Essas palafitas, elas têm até o formato de como construir essa palafita, é uma característica de uma cultura africana, né? Então a gente começa a perceber como que a cidade ela vai sendo dividida e como que as pessoas não brancas elas vão sendo expulsas para a região que a gente considera, né, urbanicamente falando, mais periféricas, mais afastadas, né? E aí a gente tem todo esse plano, quando a gente olha hoje, por exemplo, para um plano municipal, né? Para quando coisas que quase ninguém repara, né? Quando a gente vai votar numa pessoa, né? Quase ninguém vai lá olhar o plano municipal, né? O plano de como que a cidade é pensada, os recursos são divididos. E muitas vezes essas regiões elas nem estão citadas dentro disso, né? Então, tudo isso é o que a gente chama de racismo ambiental. Mas quando eu fui começar a estudar um pouco mais sobre racismo ambiental, e aí eu sempre digo, né? Eu atuo já há muitos anos dentro do espaço ambiental brasileiro, que é um espaço muito branco, né? Um espaço de classe média alta ainda. Eu não reparava isso no começo, mas a partir da vivência, né, de estudar quem são as pessoas mais vulnerabilizadas pela injustiça ambiental, pelas mudanças climáticas, não tem como a gente não perceber que a gente tem as pessoas que são mais afetadas, as pessoas que se tornam vulneráveis, porque elas não são naturalmente vulneráveis, né? Mas esses territórios acabam virando por conta dessa divisão que a gente tem, né? Desse formato, né? De sistema que a gente vive mesmo, que é totalmente desigual e que o racismo ainda implica muito mais nessa questão. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre racismo ambiental nos últimos anos, a gente vai descobrindo várias referências, assim, né? De como ver isso no nosso dia a dia, de como, quando a gente fala sobre justiça climática, a gente também fala que não existe justiça climática sem justiça racial, como que a gente não vai alcançar metas de avanço quando a gente fala em questões socioambientais se a gente não considerar também a questão racial e a forma como a gente ignora muito as vivências, né, e as dificuldades e a fala de pessoas que vêm desse espaço também. No ano passado, em 2020, durante a pandemia, eu fui convidada pela Parley, que é uma organização, a facilitar um curso, né, sobre racismo ambiental no Brasil. Eu fui uma das 4 facilitadoras. E esse curso ele se chamou Diálogos Incômodos, né, trocas sobre racismo ambiental. E a gente chegou nesse nome, né, assim, do curso, porque é exatamente isso. Quando você começa a falar sobre essa questão, é um diálogo incômodo, né? Porque a gente precisa estudar a questão histórica, a questão urbanística, a questão biológica, várias questões, né? Questões internacionais, acordos internacionais, enfim. E, de fato, é um diálogo que, quando você se aprofunda naquilo, especialmente para nós, pessoas negras, não é um diálogo fácil, né? De você. A gente se identifica muito, assim como eu falei para vocês. Eu me identifico muito, sempre morando na região periférica e sendo ambientalista desde pequena, desde sempre querendo ser bióloga, observando essa falta de recursos, né? Essa falta de espaço, essa falta de arborização, né? Essa falta de direito à cidade mesmo. E identificando como que isso é desigual, assim, né? Nesses espaços. E aí, dentro desse curso, foi bem legal, porque a gente pôde falar sobre um tema que até um ano, 2 anos atrás, ainda não era um tema que a gente via em tantos painéis, né? Do ano passado para esse ano, eu já recebi vários convites, assim, nos últimos 2 anos, na verdade, pandêmicos, né? Eu recebi vários convites para falar sobre racismo ambiental, que eu sempre falo que é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Então, né, não sou a maior especialista do tema, é uma coisa que eu estou aprendendo e sinto que sempre vou estar aprendendo. Porque todo dia a gente descobre uma conexão nova, né, com essa temática.
E aí a gente fez, eu facilitei esse curso, né, que foi muito legal, de muito aprendizado para mim, especialmente a questão histórica, assim, né, que a gente tinha uma professora que falava sobre a história do mundo numa visão não eurocêntrica, né, numa visão que vinha desse centro da África para o mundo, né, da região do Caribe, enfim, que a gente pudesse entender um pouco mais das nossas vivências mesmo, assim, como isso se reflete no racismo ambiental, no que a gente vive hoje, nesse cenário, né, de discussões ambientais, como a COP, que é a maior conferência de clima, né, da ONU, em que a gente observa que ainda não é um espaço que tem essa diversidade, que tem pessoas que vêm dessas áreas mais vulnerabilizadas. Quando a gente olha para os dados, né, mesmo hoje no Brasil, de desastres ambientais, a gente não tem esses dados muito claros de quem são essas pessoas que morrem nos desastres ambientais. Quando a gente pensa em crimes ambientais que acontecem no Brasil, como Mariana, Brumadinho, a gente sabe que a maior parte de pessoas que são impactadas nesses espaços, né, que moram nessas regiões, são pessoas negras. Mas a gente não tem esses dados, né? E uma vez que falta esses dados, a gente parece ainda que não está falando sobre algo tão concreto, mas que é extremamente concreto, né, na vida das pessoas. E aí, já para ir finalizando a primeira parte dessa fala e aí para passar para o Diogo também, eu agora estou trabalhando num projeto, né? Eu trabalho no Nossas, que é uma organização de direitos humanos e socioambientais que há 10 anos atua no Brasil. E a gente trabalha com multicausas, desde direito das meninas, justiça climática, justiça racial. E eu agora, né, estou à frente de um projeto que a gente chama de Muvuca, que é um programa de ativismo climático para jovens da região amazônica. E quando a gente pensou esse programa, a gente pensou muito também em como que a gente combate o racismo ambiental na prática. Quando a gente pensa em oportunidades, né, como que a gente oportuniza que jovens ativistas, né, estejam nesses espaços de tomada de decisão. Quem são essas pessoas, né? Um exemplo claro de racismo ambiental, quando a gente pensa globalmente também, a gente, enquanto jovem ativista climática, entende muito a importância da fala da Greta, né, que é uma menina branca, sueca. Muito. A Greta, ela está exatamente onde a gente quer que os jovens do mundo estejam e que há quase 10 anos ou mais a gente trabalha aqui no Brasil, né? Que é levar a juventude para esse espaço, para ter essa voz, para ter essa potência, né? Mas a gente observa que uns anos atrás aconteceu um caso muito chato, que foi quando uma outra ativista, a Vanessa Nakati, que é da África, ela estava numa foto junto com a Greta e outros 3 ativistas europeus e ela foi cortada dessa foto, né? E aí o veículo, né, disse que na verdade era para tornar a foto mais harmônica. Não sei se essa resposta foi melhor ou pior, mas a gente vê o quanto as vozes do sul global, quando a gente pensa na questão ambiental, global, local, seja onde for, elas ainda não são tão vinculadas, né? E é por isso que a gente ainda observa esse formato dentro desses espaços, assim. E dentro desse curso da Parley que a gente fez no ano passado, do Trocas, né, sobre racismo ambiental, a gente usou várias ferramentas e uma dessas ferramentas foi o mapa de Conflito Cruz. Então, estou bem feliz que eu estou aqui com o Danilo, porque agora no Muvuca, que é o nosso programa do Nossas, de ativistas, né, da região amazônica, a gente também usou o mapa de conflitos. E sempre é uma experiência muito incrível usar o mapa. A primeira vez que eu sozinha vi e naveguei, é sempre uma surpresa você entender a quantidade de conflitos que acontecem, né, ao nosso redor, né, ali o tempo todo, conflitos territoriais, conflitos ligados a tantas questões e também ao racismo ambiental. E a gente ter uma ferramenta como o mapa de conflitos é muito importante. Então, por isso eu sempre, né, nos espaços que eu estou, eu sempre venho para difundir essa ferramenta e para que continue, né, para que a gente tenha mais dados no Brasil. Porque enquanto a gente não tem esses dados, a gente continua tendo subnotificação, Não, deixa assim, então. né, de um tema importante como racismo ambiental. Bom, gente, esse é um pouco da minha vivência assim, com o tema. Tentei trazer um pouco dessa visão mais local, nacional, global também. Mas agora passo aí para o Danilo. Obrigado, Karina.
É bom saber que vocês estão usando o mapa de conflitos, isso deixa a gente muito contente, né? Porque esse é um projeto que a gente tem trabalhado durante muitos anos para poder realmente que ele seja um instrumento relevante para a luta social, né? Nos territórios, nas pessoas que vivem no campo, nas cidades, nas periferias urbanas. Então, falando um pouco sobre esse assunto, eu acho que uma das coisas que vale a pena a gente destacar aqui e que tem sido um grande norteador, um grande direcionador da nossa atuação enquanto pesquisadores, e não só pesquisadores, mas e sobretudo pesquisadores militantes que acreditam na causa do meio ambiente, da justiça social, da justiça socioambiental, da justiça cognitiva e outras formas de tornar esse mundo mais equânime e mais saudável, né? Porque afinal de contas nós estamos numa instituição que promove a saúde no Brasil, né? A Fiocruz. Então, esse é um dos objetivos principais desse projeto, né? Não só identificar aquilo que está gerando adoecimento, incapacitações, mortes, violência nos territórios, mas, sobretudo, identificar também aquilo que emerge nos territórios e faz com que esses territórios também estejam produzindo alternativas de saúde, né? Em contextos, muitas vezes, amplamente adversos, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de começar falando sobre a questão do racismo ambiental. Eu acho que a Karina já falou bastante e eu lamento ter perdido um pouco da fala dela por problemas de conexão, mas eu acho que é sempre bom a gente repisar e a gente sempre é bom a gente tá falando isso com todas as letras, que o racismo ele é estruturante da sociedade brasileira e do capitalismo tal como ele funciona hoje em dia, né? A gente sabe que cada vez mais os projetos de desenvolvimento, as políticas públicas de desenvolvimento e até as alternativas que têm sido construídas para combater a crise climática e outras crises que emergem a partir do processo de industrialização que o mundo passa a partir do século XVIII, do século XIX, e tem se intensificado nos últimos 2 séculos, né, o século XX e o século XXI. Todas as consequências negativas desse processo, elas têm que ser enfrentadas de forma urgente, mas existe sempre uma desigualdade de poder muito grande, né? Aqueles que se beneficiam do sistema e que se beneficiam da forma como se produz mercadoria e cada vez se extrai cada vez mais rápido recursos naturais do meio ambiente, não são os mesmos que sofrem as consequências desse modelo de desenvolvimento, né? A gente percebe que existe uma desigualdade muito grande, né? Enquanto as grandes corporações estão cada vez mais obtendo licença para extrair minério dos territórios, para plantar eucalipto, para abrir frentes para o agronegócio, para abrir frentes de geração de energia, muitas vezes de forma insustentável, ou teoricamente sustentável, né, como no caso das energias hidroelétricas e da energia eólica, acho que causa grande impacto sobre aquelas populações que vivem dos territórios, né, que vivem do contato direto com o meio ambiente, que vivem da negociação direta com os recursos naturais, né, que vivem do mar, dos rios, das florestas e dependem da sustentabilidade desses territórios para poder sobreviver, né? Então a gente percebe isso com muita força no campo, né? Isso é muito dramático hoje em dia no campo brasileiro. A gente vê os impactos da mineração e do agronegócio e da geração de energia com muita força sobre as comunidades quilombolas, os povos indígenas, que são hoje uma grande força política no Brasil, né? Sobre os camponeses, as comunidades sem terra, os povos e comunidades tradicionais que se apresentam de diversas formas no nosso país, né? Existe uma sociodiversidade muito grande no nosso país. Então temos os vazanteiros, os ribeirinhos, faxinalenses, beiradeiros, geraizeiros, quebradeiras de coco babaçu. Então é uma diversidade muito grande de formas de interação com os ecossistemas, né, no Brasil e de formas de viver nesses territórios, né, que estão sendo ameaçadas por esses projetos de desenvolvimento que desconsideram o modo de vida e até a sustentabilidade do planeta, né? Porque quanto mais vocês extraem recursos dos territórios de forma rápida, de forma intensiva, sem o devido cuidado com a sustentabilidade, mais você vai ver situações dramáticas, como a gente tem vivenciado nos últimos anos, como, por exemplo, os últimos grandes desastres de Brumadinho, de Mariana, que basicamente mataram o Rio Doce, causaram grande impacto sobre a bacia do Rio Paraupebas, né, afetando diversas comunidades ao longo dessas bacias. O mesmo a gente vai ver, por exemplo, no garimpo, na Amazônia,
no rio Tapajós, por exemplo, onde o povo Munduruku está resistindo bravamente para poder diminuir os impactos do garimpo e da dispersão de mercúrio no rio sobre a sua alimentação, sobre o seu modo de vida, e outras comunidades ribeirinhas também estão participando dessas lutas, né? Então, a partir do mapa, a gente vai percebendo como existe uma sistemática de desenvolvimento que vai gerando esses impactos sobre povos e comunidades que vivem nesses territórios tradicionais, né? Mas que não estão apenas circunscritos ao campo, né? Nas cidades isso também é muito importante, né? A Karina falou bastante da questão da mobilidade, eu também colocaria como uma questão central a questão da moradia, né? Nas cidades, não só o direito de morar na cidade, mas o direito de morar com dignidade na cidade, né? Então a gente tem trabalhado com vários movimentos sociais que estão propondo alternativas de cidade que não são apenas a cidade do capital, a cidade da moradia, a cidade que empurra as populações mais pobres para as periferias, enquanto lucra com o mercado imobiliário, né? Com a especulação imobiliária, com a valorização de certas áreas a partir de investimentos públicos, de melhorias de transporte, de saneamento, de acesso à água e outros benefícios socialmente construídos, né? Então eles privatizam esses lucros e empurram a população negra, a população mais pobre, os trabalhadores para as periferias, onde esses recursos não estão disponíveis, né? Mas além disso, a questão do alimento hoje tem sido uma questão também estratégica, né? Que a gente tem percebido nos vários conflitos que tem trabalhado, em que a cidade ela já não consegue mais produzir alimentos para sustentar a população que vive nas cidades, né? Cada vez mais ela depende da superexploração das populações campesinas, das populações tradicionais e dos territórios a partir do agronegócio, para que as pessoas na cidade possam se alimentar, né? E isso muitas vezes a partir de uma estrutura de cultura, de monoculturas, né? Que cada vez mais padroniza a alimentação. Desculpem, estou com um alarme aqui, atrapalhou a transmissão. Que padroniza a alimentação e oferece alimentos com poucos nutrientes e de má qualidade, né? Muitas vezes os alimentos baratos são alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, carboidratos, que levam a diabetes, hipertensão e uma série de outros quadros de adoecimento, né, que diminui a qualidade de vida dessas populações, né? Então, obter alimentos frescos, verduras, carne de boa qualidade é cada vez mais um privilégio de certas camadas sociais, né? Que estão que conseguem pagar os altos preços que esses produtos têm atingido no mercado, né? O Brasil hoje passa por um momento inflacionário que atinge principalmente o setor de alimentos, né? A gente está vendo o Brasil voltar ao mapa da fome, não só porque as pessoas têm menos acesso aos alimentos, mas muitas vezes também os alimentos que elas têm acesso são alimentos de baixa qualidade, né? Então, muitos movimentos nas cidades, em articulação com movimentos campesinos, das comunidades tradicionais, propõem que as cidades sejam também um espaço de produção, né? De produção de alimento, de produção de água de qualidade, de produção de outros modos de vida que não sejam apenas um modo de vida focado na troca de mercadoria, nos grandes supermercados, grandes shoppings e no alimento como um privilégio de certas classes sociais, né? Então, todos esses problemas eles vão se articulando e vão afetando principalmente as populações mais vulnerabilizadas no país, que dentro de um país tão racista como o nosso, uma sociedade onde o racismo é tão estrutural quanto na sociedade brasileira e também em outras sociedades pós-colonizadas, né, que conseguiram suas independências políticas, mas muitas vezes não conseguiram alcançar uma independência na produção de conhecimento, na produção de alimentos, na produção de tecnologias e que depende das trocas desiguais que faz com os países do norte, né? As populações mais vulnerabilizadas são sempre as populações negras, as populações indígenas, as populações camponesas, aquelas que, de fato, foram marginalizadas do processo político historicamente no Brasil, né? As populações de favelas, as populações das periferias. Então, por isso que esse conceito de racismo ambiental é tão potente, porque ele coloca em destaque justamente esse processo de exclusão de boa parte da população brasileira, né? Que não é reconhecida e muitas vezes não se reconhece como parte dessa colonização, dessa sociedade que emergiu a partir do processo colonizador, né? Do processo eurocentrado que se deu a partir do século XVI na América, né? Um processo que tem como base o extermínio das populações que viviam aqui,
e também a escravização de populações de outros continentes, principalmente do continente africano, né? Então a gente sabe que todos esses processos eles deixam marcas, né, na sociedade brasileira que até hoje faz com que as populações que foram as populações mais exterminadas, violentadas e exploradas do passado continuem sendo as populações que têm menos acesso a políticas públicas, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento no Brasil, a gente está falando de uma série de desigualdades que vão se acumulando, né? Tanto de acesso aos recursos que estão nos territórios, né? Então, cada vez menos essas populações têm acesso a alimento, a água, ao ar de qualidade, né? Tanto quanto no desenvolvimento das consequências disso, né? Então, cada vez mais essas populações estão adoecendo, essas populações estão sendo contaminadas por poluentes altamente perigosos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do garimpo no Tapajós, a gente está falando da dispersão de mercúrio na água. No mercúrio que vai se acumular nos peixes carnívoros, que são a principal alimentação da população ribeirinha, da população indígena que vive na bacia desses rios, né? Isso acontece em toda a Amazônia, né? Então, quando a gente está falando de alimento de contaminantes perigosos que estão se dispersados no ambiente, a gente está falando também de como isso afeta as populações que precisam desses alimentos, né? Que muitas vezes vivem em territórios onde a relação direta com os ecossistemas é a única relação possível para garantir a alimentação dessa população, né? Então, o adoecimento ele começa naquilo que poderia ser sua fonte de saúde, né? Que a gente sabe que a alimentação saudável ela é um promotor de saúde da população, né? Então, a partir do momento que você contamina a água, você contamina os alimentos com agrotóxicos, você contamina os alimentos com mercúrio, metais pesados. Então, o chumbo é uma questão muito importante no Brasil hoje, né? E também é disperso nos ecossistemas a partir de várias indústrias, né? A gente tem vários processos que vão causando, então, que esses contaminantes entrem nas cadeias alimentares, entrem na produção de alimentos e entrem na saúde da população de uma forma negativa, né? Gerando adoecimentos, incapacitações, problemas neurológicos, endócrinos. Então, é sempre uma questão que vai interconectando diversos processos e diversas desigualdades, né? Então, não só a desigualdade no acesso àquilo que a natureza produz, no acesso à terra, no acesso ao alimento, no acesso à água, a desigualdade na distribuição dos riscos ambientais, a desigualdade no adoecimento e nas consequências que esses processos têm nos territórios, né, e nas populações que vivem nesses territórios, mas também, sobretudo, também uma desigualdade no acesso às políticas públicas e nos espaços de decisão, né? A gente percebe que um elemento muito importante para que esse estado de coisas permaneça não é só a exclusão dessas populações enquanto populações alvo das políticas públicas, né? Muitas vezes as políticas que são direcionadas a essas populações são as políticas precarizadas, que têm poucos recursos e que têm recursos limitados e às vezes chegam de forma precarizada nos territórios, mas também uma dificuldade dessas populações de participarem dos processos de decisão, de definir o que vai ser o modelo de desenvolvimento no Brasil, né? De definir o que é estratégico economicamente para os seus territórios, né? Então, muitas vezes, os espaços de participação social que existem como parte do processo de licenciamento ambiental de atividades perigosas e danosas ao meio ambiente e que pode causar problemas à saúde dessas populações, muitas vezes funcionam apenas como espaços formais de consulta à população, mas que no momento em que se decide se um empreendimento vai ser aprovado ou não, vai se receber o licenciamento ou não, aquilo que aconteceu na audiência pública muitas vezes é desconsiderado pelos conselhos de meio ambiente, né? E pelos próprios gestores que têm a decisão final sobre o que vai ser o catalisador do desenvolvimento em cada território, né? Então a gente percebe que as desigualdades na ação política e na participação dos processos de decisão também é fundamental para que essas coisas continuem acontecendo dessa forma, né? Então a gente vai vendo como essas coisas elas se intercruzam, né? As causas e as consequências estão o tempo todo se intercruzando, né? Se complexificando, se tornando cada vez mais graves as situações, né? Nesses territórios. Então por isso que a gente percebe que é fundamental que para que se construa soluções para esses territórios que estão sendo mais ameaçados pelo modelo de desenvolvimento, pelo racismo ambiental, pelas mudanças climáticas. A gente sabe que a questão climática não é uma questão do futuro, né? É uma questão que já está afetando a vida das pessoas hoje, né? Em alguns locais já está se falando de refugiados climáticos, né? Pessoas que já
migram dos seus locais, dos seus territórios para outros territórios, buscando alternativa de vida, porque as mudanças climáticas já inviabilizam seus modos de vida tradicionais, né? Então a gente sabe que é um problema do presente que tende a se intensificar no futuro, né? Então esses problemas eles só vão ser solucionados com a radicalização do processo de democracia, né? Não só do processo de participação desses povos e de ouvir os povos e os grupos que são mais vulnerabilizados e mais afetados por esses processos, né? Não só ouvir quando eles denunciam, mas também ouvir as soluções que estão emergindo dos territórios, né? Muitas vezes já há experiências muito promissoras emergindo desses territórios e que simplesmente elas são ignoradas nos grandes fóruns de debate, né? Justamente porque o que predomina são os discursos que beneficiam as grandes corporações, os grandes grupos econômicos, os grupos que acumulam o poder político nos estados, né? Então, quando a gente vai analisar a participação dos estados, representantes dos estados, dos grupos multilaterais e das grandes corporações na COP, e compara a participação dos movimentos sociais, das ONGs e de outros grupos que estão ali tentando construir alternativas que vão além das alternativas que são viáveis dentro do sistema capitalista, alternativas pós-capitalistas, alternativas pós-modernas, esse sistema que a gente vive, né? A gente percebe uma grande discrepância também nesses espaços, né, de discussão, né? Então, o que a gente vai ver emergir nessas arenas de decisão é aquilo que é possível dentro do atual contexto na manutenção do status quo, né? Na manutenção da desigualdade de poder, na manutenção das desigualdades econômicas e na manutenção, principalmente, na lucratividade das grandes corporações, né? Dos grandes grupos econômicos que estão dentro desse espaço de decisão, ao contrário de muitos povos e comunidades tradicionais que têm poucos espaços para poder serem ouvidos, né? Então, quando a gente fala da radicalização da democracia e dos espaços de participação social, é justamente nesse sentido, né? De que a solução para os problemas ambientais e das mudanças climáticas não vão vir daqueles que se beneficiam do atual sistema econômico e do atual sistema político, né? Ela necessariamente vai vir daqueles que sofrem as consequências, né? Então, por isso que é importante que esses que sofrem as consequências do desenvolvimento, das mudanças climáticas e de todos os processos que afetam a vida dessas pessoas, sejam cada vez mais ouvidos e tenha cada vez mais peso nos processos de decisão, né? Então, a gente aprendeu muito nesse processo de conhecer o que acontece nos territórios tradicionais, nos territórios periféricos, nos territórios vulnerabilizados e aquilo que está emergindo nesses territórios, para poder perceber como é necessário uma mudança de paradigma, né? Que vai além de compromissos de médio e longo prazo de redução e neutralidade de carbono, mas, sobretudo, mudanças na própria forma como a sociedade se organiza para produzir, para consumir e para poder descartar aquilo que não é que faz parte do processo de metabolismo da sociedade, né? Mas que acaba sendo desperdícios de uma economia que quer gerar lucros rapidamente, né? Que não vê a sustentabilidade de longo prazo como algo que é estratégico hoje, né? Estratégico para esse momento que nós estamos vivendo, né? Então a gente percebe que todas essas conexões entre esses vários processos são fundamentais de serem identificados, são fundamentais de serem tratados de forma articulada, né? E são fundamentais da gente perceber a necessidade de articular os vários movimentos que muitas vezes estão trabalhando questões de formas isoladas e não percebe como a sua luta pode ser potencializada pela luta de outros movimentos, né? Então, acho que isso é fundamental que a gente tenha aprendido ao longo desses anos, né, com o mapa de conflitos, né? Como que a necessidade de você romper com as soluções mais simples, né? Que muitas vezes chegam a ser simplórias, como essas soluções que colocam no indivíduo todo o peso de promover a sustentabilidade ambiental, né? Como, por exemplo, essas soluções que estão muito baseadas num consumo sustentável, né? Que a gente sabe que são importantes, mas que têm seus limites, né? Porque não adianta você consumir sustentavelmente de forma individual se o grosso da economia, as tendências gerais da economia, elas continuam sendo insustentáveis, né? Desde o processo de extração dos recursos naturais até a disposição dos lixos e daquilo que é
desperdiçado nesses processos, né, da transformação industrial pela indústria, no comércio, no transporte e tudo mais, né? Então, a gente vê alguns limites, né? São políticas importantes, mas que acabam tendo alguns limites, né? E a gente percebe a necessidade de mudanças estruturais, né? Que são sempre muito difíceis, são mudanças de longo prazo, não são mudanças que são fáceis de serem feitas e que dependem de um consenso social muito potente, né? Somente da sociedade civil, mas também articulação com setores do Estado que estão tentando promover a sustentabilidade, né? A gente sabe que o Estado não é um todo homogêneo, em que está só promovendo certas políticas de desenvolvimento. Existem outros setores do Estado que estão também preocupados com a sustentabilidade, com a saúde das populações, né? Então, se articular com esses setores é cada vez mais estratégico, né? A gente sabe, por exemplo, que os ministérios, alguns promotores e procuradores públicos são atores fundamentais para manter a sustentabilidade em alguns territórios, né? Então, o judiciário tem duplo papel, né? Muitas vezes mantendo o status quo, mas muitas vezes também indo contra aquilo que é hegemônico, né? A gente teve algumas decisões importantes recentemente em relação a isso, né? Não só no contexto da pandemia, mas também no contexto do desmonte de várias políticas públicas que são estratégicas para promover a equidade na sociedade, né? Então, a gente percebe como é importante estar identificando aqueles que são nossos potenciais aliados nessa luta, né? E construindo articulações e pontes para que essas lutas cada vez mais se potencializem rumo a uma sociedade mais equânime e mais saudável, né? Então, acho que era isso que eu tinha um pouco para falar assim, nesse primeiro momento, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente estar discutindo, né, como sociedade, que rumos que a gente quer traçar para o futuro e que decisões a gente pode tomar no presente para poder refrear essas tendências destrutivas, né, do capitalismo e das decisões políticas mais tradicionais, né? A gente viu na última COP como existem atores de certos estados que limitam as possibilidades de decisões mais efetivas, né? O papel da Índia e da China na questão dos combustíveis fósseis foi um papel muito muito criticado, né? Justamente porque limitou o alcance de alguns acordos, né? A gente sabe que também outros países tiveram papéis importantes na limitação das potencialidades desses acordos, até os países ricos, né? A partir do momento em que eles não abrem mão de controlar como esses processos vão acontecer no futuro, né? De não deixar claro como isso vai ser financiado, como os países do terceiro mundo, os países em desenvolvimento vão poder contribuir para mitigar os efeitos das transformações climáticas, né? E como a dívida histórica desses países mais ricos, os países centrais, têm com o terceiro mundo, né? A partir do momento que o seu desenvolvimento foi muito calcado na exploração dos recursos que eles extraíram durante o período colonial, né? Então a gente sabe muito bem que existem vários interesses em jogo e enfrentar esse interesse é sempre uma questão muito complicada, né? Mas a gente tem esperança de que a articulação social dos vários setores que estão engajados nas lutas pela sustentabilidade, pela saúde, pelas mudanças climáticas e pela manutenção dos territórios tradicionais vai ser fundamental para que a gente chegue nas próximas décadas com um futuro mais promissor e enfrentando de frente os problemas que já estão afetando nossas populações atualmente, mas que tentem se intensificar nos próximos 30, 50 anos, né? Então, retorno a palavra para a Karina, para caso ela queira complementar mais alguma coisa, e vamos conversando, porque eu acho que essa é uma questão muito importante. Obrigado a todos e a todas, a todos, por estarem me ouvindo, e agradeço o convite da organização para poder ter esse espaço de fala. Agradeço. Passo a palavra. Obrigada, Diogo. Acho muito complementar também, né, o que tu trouxe aqui, pontos muito importantes. A gente tem alguns minutinhos, só 4 minutinhos para finalizar, mas aí só complementando também essa fala, né, que eu acho super importante. Eu acho que desde isso, né, de soluções sustentáveis que a gente quer e está construindo para o mundo, que a gente precisa repensar sobre exatamente isso, né, a quem atingem, se são possíveis, né, quando a gente está falando dessa mudança sistêmica, né, para que a gente alcance metas, e enfim. Será que essa linguagem, né, a gente está conseguindo falar com todo mundo? Isso é uma coisa que eu sempre penso, assim, né, nesses espaços, e até
sou crítica também, assim, né? Por vir desse espaço e por entender que muitas vezes as discussões são tomadas a partir de uma vivência que não é a vivência da maioria das pessoas, né? Que são mais afetadas, assim. Então, não faz muito sentido soluções mais superficiais, né? E a gente precisa, de fato, pensar em coisas que sejam mais reais e realistas, né? E aí, só para finalizar minha fala também, trazendo o quanto o racismo ambiental também é uma questão de gênero, né? Uma coisa que tu trouxe na tua fala e que eu vi esses dias, um relato de uma pessoa que tinha entrevistado ou que tinha conversado com uma jovem indígena, né, do Pará, e ela tinha falado que ela não queria ter filhos, não pensava em ter filhos, porque ela imaginava a quantidade de mercúrio que ela tinha no corpo dela. E isso foi muito forte, né, porque outras questões, por exemplo, ano passado saiu um artigo quanto as mudanças climáticas elas são prejudiciais para as mulheres grávidas, em especial para as mulheres negras. Então é por isso que a gente sempre aborda também essa temática da questão do gênero também, né, e das mulheres, quando a gente pensa racismo ambiental, porque tem toda uma questão interseccional, né, porque a gente pensa aí, a pessoa que mora em uma região que é vulnerabilizada é uma pessoa negra, mora em um território que sofre ataque o tempo todo e é mulher também, né, e tem várias questões que estão incluídas nisso e que a gente precisa avançar nesse debate em dados e referências brasileiras também para que a gente fale sobre isso, né? Porque a gente tem bastante vivência aqui, a gente precisa também ter mais referências, mais estudos, mais dados e mais investimento para falar sobre isso, que é um tema tão importante. Eu agradeço muito o convite também, a Green Nation, a ONU, né, por o convite, por eu estar aqui também. E, bom, seguimos falando. Prazer te conhecer também, Diogo. Parabéns demais pelo trabalho de vocês, que eu sou fã. E que vocês continuem fazendo ele tão bem feito. Obrigado, Karine. Então, só uma última fala para fechar, né? Eu acho que você tocou uma questão muito importante, porque a gente já tem tido contato com vários estudos que mostram que quando você visualiza a contaminação para além do espaço laboral, né, do espaço ocupacional, além dos operários, dos trabalhadores diretamente das fábricas, são justamente as mulheres os principais afetados pelos processos de contaminação, né? E a gente vê isso porque a gente ainda tem essa cultura no Brasil, em boa parte do mundo, né? De que o local da mulher ele ainda está muito relacionado ao local da moradia, né? Então são elas que vão passar mais tempo em contato com a água de má qualidade, elas que vão lavar a roupa dos seus maridos que chegam contaminadas da indústria, né? Muitas vezes acumulando não só aquilo que já está no ar, mas também a partir desse contato com o uniforme dos maridos que trabalham, elas vão muitas vezes ser as responsáveis por tratar o alimento, né, por cozinhar o alimento contaminado, né, com agrotóxicos, com mercúrio, etc. Então vão ter um contato muito próximo com esse alimento que já está contaminado, né. Então muitas vezes as próprias estruturas, né, a gente estava falando das estruturas de desigualdade, como elas vão se interconectando, né, e as estruturas de desigualdade de gênero também têm um papel muito importante, né, no desfecho desses casos, né, desses adoecimentos, e também na invisibilidade, né, porque muitas vezes esses mecanismos de contaminação são muito pouco estudados, né, porque você está muito preocupado com os mecanismos clássicos, né, que é o mecanismo do trabalho, da dispersão pelo ar, pela água, pelos alimentos, mas não percebe o papel que o próprio cotidiano das pessoas, né, o próprio espaço que elas circulam e para que elas são obrigadas a circular, também vão intensificando o contato com certos poluentes e fazem com que elas também estejam adoecendo de forma mais intensiva. E a gente sabe que existe também a questão da violência, né? Então, quando a gente tem a questão de uma desigualdade muito forte e que desestrutura toda uma comunidade, né? A violência de gênero também tende a se intensificar, né? Então a gente sabe que isso tem uma correlação muito forte, né? A gente viu na pandemia vários estudos apontando, né, que o lockdown aumentava a possibilidade das mulheres sofrerem violência nas suas próprias casas, né? Então a gente sabe que isso é uma questão muito importante. Então acho que a gente cada vez mais identificar como essas várias desigualdades e essas várias iniquidades estão interconectadas é sempre muito importante, né? Então eu fico muito feliz que você tenha tocado
nesse ponto, que foi uma lacuna que realmente eu não falei na minha fala, mas que eu acho que é muito importante a gente ter percebido o quanto isso é estratégico, né, nessas lutas, né? Então, o feminismo é realmente um elemento importante para a luta de construção de um mundo que não, que seja mais equânime, né, e mais saudável, né? E a gente percebe também que nas lutas socioambientais, muitas das grandes lideranças dessas lutas são sempre mulheres, né? Estão à frente dessas lutas, né? Eu citaria aqui duas que eu acho que são mulheres muito guerreiras e que estão tendo uma projeção muito importante hoje, que é a Alessandra Munduruku e a Eliette Paraguaçu, que estão lutando lá no Tapajós e na Ilha de Maré, que são mulheres guerreiras muito potentes, né? Que têm um discurso muito forte e uma ação coletiva muito importante, né? E que são símbolos dessas lutas, né? Então, eu acho que são esse tipo de ação que vale a pena a gente estar construindo essas alianças, né? Então, agradeço a oportunidade de estar falando e pelos toques e pelas trocas que fizemos aqui. Eu espero que a gente continue tendo a oportunidade de trocar e de conhecer melhor o trabalho que vocês estão fazendo e da gente continuar aí nessa luta, né? Muito obrigado a todos e a todas que acompanharam e encerro aqui.